Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Outras versões que acabaram de acreditar nele. Outras versões falam isso. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui tem uma chave para nós interessante. Aqui ele estava falando com os judeus que acabaram de acreditar em Jesus. Tipo assim, Jesus estava falando, alguns judeus estavam acreditando, estavam crendo no que ele estava falando. E ele traz uma chave poderosa, que ele diz: se permanecerdes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Então, tipo assim, uma vez que você creu, você deve permanecer. Só que essa palavra permanecer, no grego, ela traz uma chave para nós, que tem a ver com o permanecer na palavra do tempo presente. Glória a Deus. Ou seja, não é só naquilo que Jesus falou, mas aquilo é que ele continua falando. Então, tipo assim, uma vez ele falou, tipo assim, num dado momento eu permaneci, eu permaneci. Interessante que uma vez eu estava ministrando, eu tive uma oportunidade no aniversário de uma igreja metodista. Sim. Era a festa da igreja. E incrível que eu era, tipo assim, eu sempre fui muito fora assim, do estereótipo meio religioso. Na época eu ainda tinha cabelão. Sim, eu lembro. E eu tava com stand de livro e o pastor, ele já me conhecia. Sabia que eu era de Deus e tal. E era aniversário da igreja, tinha muitos pastores. E interessante que eu compartilhei exatamente esse texto na igreja. Nessa igreja tinha muito ancião, e um dos anciões que me ouviu, no final do culto, ele veio bem quebrantado para mim. Ele falou assim: meu irmão, eu nunca poderia imaginar que essa palavra, ou tipo assim, que essa palavra através de você, poderia falar tão fortemente no meu coração. Porque num dado momento, eu permaneci. Mas aconteceu tanta mudança na igreja, tanta transformação na igreja, tanta coisa que eu fechei meu coração. E a impressão que eu tenho, que eu fiquei preso há 20 anos atrás, eu não acompanhei a transformação da igreja. E é exatamente isso que Jesus está falando. De o quê? Da gente permanecer na palavra do tempo presente. Ou seja, ele falou lá atrás, mas ele continua falando hoje. Sim. Ele diz ali em Hebreus: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E hoje é hoje, né? E uma das coisas, uma mensagem que Deus tem trazido assim para a gente é em relação pessoas que estão meio que estagnadas no processo. Sim. E é tempo de romper, assim, de se render ao Espírito de Deus para poder entender o que Deus está falando hoje, para que, se a gente permanecer na palavra do tempo presente, reagir a essa palavra, a gente vai conhecer a verdade. Sim, forte. E a verdade vai o quê? Nos libertar. Poderoso. Aquele livro que eu comprei do senhor, um livro muito poderoso sobre o poder da presença. Que fala sobre a presença de Deus, o poder da presença. Ele fala justamente sobre isso, da dificuldade que as pessoas têm de furar a bolha. Porque, na verdade, o sistema religioso é praticamente uma bolha. Então, as pessoas ensinam que tem que dizimar, que tem que ofertar, que isso faz parte do culto, isso faz parte da liturgia. Só que o contexto da adoração é muito mais além do que isso. Exatamente. Porque as pessoas, elas acreditam que pelo fato de elas entregar um dízimo, uma oferta, elas estão blindando a mente dela, a alma delas para a salvação. Então, só que o aspecto da adoração, ele vai muito mais que isso. Então, a pessoa, quando ela entende o aspecto da adoração, que ela fura essa bolha, que ela sai para o lado de fora, ela causa duas coisas. Primeiro, o céu se abre sobre ela. E segundo, ela causa escândalo, porque ela vai contra o sistema, né? E quando você fura essa bolha, é o que o meu irmão disse, como assim, Deus usar você numa profundidade tão grande para falar comigo? Eu sou um ancião.
olha como é que você está. Então a religiosidade começa a medir a sua forma de ser e não quem você é diante de Deus. E quando você consegue furar essa bolha, você consegue sair para fora dessa bolha, você vai ver quão grande é a presença de Deus. Eu acho que o próprio Deus tem saudade de Elias na terra, né? Exatamente. Interessante você estar falando sobre isso. Uma vez eu li o último capítulo ali de Deuteronômio, quando fala que nunca mais se levantou um homem como Moisés, a quem Deus falava e conhecia face a face. E interessante que quando eu li esse versículo, eu me quebrantei de uma tal forma, cara, aquilo falou violentamente no meu coração. Eu lembro que eu estava num contexto de missões, porque quando eu li, eu senti as afeições de Deus, cara. Tipo assim, Deus ele compartilhou essas afeições, tipo assim, no sentido de ter saudade de homens, entende? Aí depois você entra em Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno. Então existe determinada postura, determinado comportamento, determinados personagens nas Escrituras que a gente precisa verdadeiramente... Assim, hoje a nova geração está muito iludida, encantada com muita gente que é bem sucedido ou influencer nesse século. Sim, hoje sim. a nova geração, eu tiro isso pelos meus filhos, nas quais as pessoas que eles têm como referências Neymar, Vini Júnior, são pessoas que fazem sucesso nessa era, nesse século, que, tipo assim, são pessoas que muitas das vezes não oferecem grandes coisas assim para a humanidade. Tipo assim, o Neymar, pelo berço que ele teve no cristianismo, imagina se ele tivesse mantido uma lealdade ao Senhor com toda essa influência que ele tem hoje, a ponto de milhões de crianças, de jovens, de adolescentes, ter ele como um padrão. Então, tipo assim, a gente vê que a nova geração está muito encantada com o sucesso ou os influencers dessa geração, youtubers, essa galera que tem feito dinheiro e às vezes tem ostentado e tem gerado essa paixão, essa cobiça no coração dessa nova geração. Mas aqueles que se convertem ao Senhor, eles precisam se voltar para os verdadeiros referenciais de busca por Deus, de referenciais de devoção, de amor, de adoração, daqueles que cultivaram a presença do Senhor. E eu gosto muito daquele... 2 salmos, né, que pra gente é referência assim, nessa questão da adoração. Um deles é o Salmo de número 24, que fala, acho que é no versículo 6, que diz que para que nós possamos não buscar... vamos ler aqui, Salmo de número 24. Salmo de número 24, você que está em casa e quiser participar conosco, Salmo 24 o quê, pastor? Vamos ler o versículo 6. Versículo de número 6. Salmo 24, né? Isso. Versículo 6. Vamos ler aqui, vamos ler do versículo 1, só para dar um contexto para nós. Que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? E quem pode ficar de pé ou permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, um coração puro, que não entrega a mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que buscam
e procuram a sua face, ó Deus de Jacó. Outras versões será, tal será a geração dos que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Esse tal será a geração dos que buscam. Por quê? Porque tem uma diferença assim nas Escrituras, quando a gente, como o senhor bem mencionou, daqueles que buscam as mãos de Deus representam o quê? A Bíblia fala que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. As mãos de Deus representam a ação de Deus. O Senhor é aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. As mãos de Deus estão muito relacionadas àquilo que Deus ele pode fazer, no sentido das bênçãos dele. Então, tal será a geração, não daqueles que buscam as mãos de Deus, busca a Deus por aquilo que ele pode fazer. Deus ele pode fazer o que ele quer, mas tal será a geração daqueles que buscam a face de Deus. Muito profundo. Nunca mais se levantou em Israel um homem como Moisés, a quem Deus face a face. Então uma geração que vai buscar o quê? Vai buscar a face do Senhor. Esqueceu da mão. Tipo assim, transicionou. Tipo assim, você teve a fase que você buscou a mão de Deus. Tipo assim, Deus já fez muito por você. Continua buscando. Busca o coração de Deus. Busca os sentimentos de Deus. A Bíblia fala que Davi era alguém, eu gosto do conceito em inglês, after God's heart. Atrás do coração de Deus. Ele estava atrás do quê? Das afeições. O que Deus amava, o que Deus gostava, qual que era a paixão de Deus. Então Davi queria perseguir isso. Por isso Davi foi a primeira pessoa em registro nas Escrituras que disse para Deus que amava ele, no Salmo de número 17.